Olá, meu nome é Brenner. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2016. Ainda é um pouco recente. Aconteceu perto da cidade de Cláudio, em Minas Gerais. Era começo lá pro meio do mês de maio. O frio estava começando por essa região. Naquele ano, eu estava com meus 27 anos. E já naquela época, eu não estava mais gostando muito de sair para ir em baladas, esse tipo de coisa. Ao contrário de quando eu era mais novo, que todo final de semana eu só chegava de madrugada em casa. Eu ficava com uma garota naquele tempo. Não era nada sério. Uma vez ou outra a gente saía. Era em uma noite de sábado. Como já tinha virado uma certa rotina, eu decidi não sair naquela noite. Eu estava em casa sozinho com a minha mãe, tomando uma cerveja e comendo uns tira-gosto. Por volta das 7 da noite, essa garota que eu ficava, a qual não vou mencionar o nome, me chamou no WhatsApp. Ela disse que estava rolando uma festinha em um sítio de um amigo dela, que ficava perto de Cláudio, e que tinha algumas amigas dela lá também. Tinha cerca de 30 pessoas. Ela me mandou uma mensagem me chamando para ir para lá com ela. Eu pensei muito, mas acabei aceitando, mesmo já estando bêbado. Eu disse a ela que pegaria ela por volta de 8:30 da noite. E assim ficou combinado. Mais ou menos esse horário, eu já estava na porta da casa dela. Depois de passar no supermercado, não demorou muito, já estávamos na rodovia, indo em direção a Cláudio. Ela já tinha ido nesse sítio uma ou duas vezes, mas não sabia o caminho 100%. E por esse motivo, a amiga dela havia nos mandado a localização para chegarmos sem ter nenhum problema. Chegamos no sítio, devia ser por volta das 10:30 da noite. As pessoas que estavam lá estavam completamente animadas. Havia um som bastante potente. Eu e minha ficante chegamos, cumprimentamos todo mundo e começamos a curtir a festa. O tempo foi passando, e para quem está curtindo uma festa e bebendo, nem vê o tempo passar. E foi dando meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã. Quando bateu as 3 horas da manhã, eu já estava super cansado e meu corpo já não aceitava mais cerveja. Afinal, eu já estava bebendo em casa desde mais cedo. Mas o pessoal que estava ali, a maioria eram novos, tinham idades entre 18 a 22 anos. Eu chamei a garota que eu estava para irmos embora, e ela concordou. Logo começamos a nos despedir dos amigos dela e entramos no carro. Apesar de, teoricamente, eu saber o caminho de volta, eu não estava muito confiante nisso, pois sempre tínhamos que entrar em umas bifurcações, que eu poderia me confundir. Então liguei o GPS novamente, dessa vez com destino à minha cidade. Estávamos indo tranquilamente. Teríamos que andar cerca de 8 quilômetros de estrada de terra, até pegarmos a rodovia, que ficava bem ao lado da cidade de Cláudio. Lá no sítio, eles estavam fazendo um churrasco, porém, como não havíamos levado nada além de cerveja,
Tanto eu quanto a minha ficante ficamos sem graça de comer alguma coisa por lá. Mas quando eu havia passado no supermercado para comprar cerveja, eu peguei um pacote grande de batatinha e havia deixado no porta-malas junto com as outras coisas. Como eu sabia que a garota que eu estava com fome, eu perguntei a ela se ela queria comer a batatinha. E ela disse que sim. Quando eu parei o carro e ia lá no porta-mala pegar, ela disse que eu poderia ficar no carro e que ela mesmo pegaria. Eu abri o porta-malas por dentro, pela alavanquinha, e ela desceu para ir pegar a batatinha lá fora. Eu estava ali com o som do carro ligado, enquanto ela ia lá atrás. De repente, eu só escuto um forte barulho na lataria do carro. O barulho estava vindo da lateral do lado direito. Foi uma forte pancada. Quando eu olho pelo retrovisor do lado direito, eu vejo ela caída na lateral do carro. Foi tudo muito rápido. Eu achei que ela teria tropeçado e caído de bêbada. Mas naquele mesmo momento, ela começou a gritar por socorro. Quando ela começou a gritar, foi que eu notei que alguma coisa havia lá fora. Eu estava com um pé no freio e por causa disso, a luz de freio estava iluminando um pouco lá atrás. Quando eu olhei no retrovisor interno, aquele retrovisor que fica no meio do carro, eu vi aquela coisa. Apesar daquilo parecer com um cachorro, eu não tinha dúvidas. Aquela besta era uma coisa do inferno. Eu pedi à garota, gritando com ela, para que se afastasse do carro. E quando eu vi pelo retrovisor que ela se afastou um pouco, eu engatei a ré e fui com tudo para cima daquela coisa. Eu só escutei o baque e a tampa do porta-malas acabando de fechar com a pancada. Ao mesmo tempo que aquela coisa urrava de dor. Novamente, engatei a primeira e fui para perto da garota. Comecei a gritar para ela entrar. Enquanto ela entrava, pelo retrovisor eu vi que aquela coisa estava se levantando. Só vi a cabeça dela no retrovisor do meio saindo do chão e fazendo uns barulhos realmente assustadores. Eu comecei a acelerar o carro. Graças a Deus, estávamos perto da rodovia. Foi um alívio quando eu peguei a rodovia e pude colocar mais de 100 km/h naquele carro. No caminho, ela começou a contar que estava esticando o braço para pegar a batatinha, que estava no fundo do porta-malas, e que de repente sentiu alguma coisa chegando atrás dela, mas que antes que ela se virasse para olhar o que era, aquela criatura já deu uma forte patada nela, e ela caiu no chão do lado do carro e já começou a gritar. Quando chegamos na cidade, eu parei o carro e fui ver a traseira. Havia um pequeno amassado na tampa do porta-malas e também no para-choque. Mas aquilo era o de menos. Foi aquela pancada que nos salvou daquela besta. Depois de nós dois já estarmos mais calmos, eu deixei a garota na casa dela. No outro dia, eu e ela conversando sobre o assunto, ela disse que contou à amiga dela, que estava no sítio, o que tinha acontecido com a gente. Mas a amiga dela disse
que foi embora por volta das 4:30 da manhã com outros amigos. Eles foram embora em 3 carros juntos, mas que não viram nada de anormal na estrada e nem mesmo nenhum tipo de animal. Pelo que vi, são poucos que têm a oportunidade de ver aquela coisa. E com certeza, até hoje ela ainda anda por lá. Boa noite.